No vídeo de hoje vamos resolver uma questão sobre surrealismo que caiu no vestibular da UEL de 2023. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos falar sobre um movimento maravilhoso que inclusive temos alguns vídeos sobre ele aqui no canal, na nossa playlist de arte moderna, que é o surrealismo. Antes de falar sobre a questão, vamos contextualizar o movimento para que vocês entendam um pouquinho mais. Mas antes ainda, vou pedir para vocês se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo. O surrealismo foi um movimento de vanguarda que surgiu lá no século XX e ele falava muito sobre a teoria de Freud. Na verdade, ele se apropriou sobre a teoria do inconsciente desenvolvida por Freud e foi explorar a fundo o nosso inconsciente, ou seja, a forma com que a gente interpreta o mundo, interpreta os sonhos e a forma com que a gente reage a tudo isso. Na verdade, de acordo com Freud, durante os sonhos, o nosso inconsciente trazia à nossa consciência algumas imagens que eram, na verdade, simbólicas, eram símbolos de algumas situações que nós passamos, de alguns traumas que nós passamos, de algumas coisas que estão ali gravadas no nosso subconsciente. E através do sonho a gente via, a partir de imagens, de contextos, de histórias, ou revivia tudo aquilo através dessas imagens que eram reproduzidas pelo nosso inconsciente. Os artistas do surrealismo se apropriaram desse mundo onírico, dessa questão de representar através da pintura coisas que não estavam ligadas à lógica ou à consciência e fizeram obras que representavam esse mundo, esse universo muito doido, em que tudo pode acontecer, em que mistura realidade com irrealidade, numa pintura extremamente realista, mas num contexto irreal. Grandes nomes do surrealismo como Salvador Dalí, René Magritte, até mesmo a artista mexicana Frida Kahlo, representaram, na verdade, seus impulsos, suas vontades, seus desejos, ou até mesmo questões relacionadas ao coletivo daquele momento, em imagens que misturam coisas da realidade com coisas imaginadas por eles. E nessa questão diz o seguinte: o relógio é uma das representações da passagem do tempo. O tempo, por sua vez, também envolve fatores sociais, históricos, subjetivos e econômicos. A arte registra o tempo e o espaço em cada período da história. Estão presentes suas características e suas relações. As três obras apresentadas, elas nos trazem imagens de relógios, e o relógio sempre relacionado à questão da percepção do tempo. A primeira imagem é uma imagem do Salvador Dalí, que é a persistência da memória. Uma segunda obra é uma obra medieval e a outra é uma obra contemporânea, é uma instalação. A partir das imagens e dos conhecimentos sobre os períodos da história da arte, atribua V para verdadeiro ou F para falso. Primeira afirmativa: o tempo suscita o derreter do relógio na obra de Salvador Dalí, na união de várias correntes artísticas, estando a arte atrelada às vontades da igreja, da sociedade e do governo. O artista exercia seu papel sem autonomia e simbologia nas relações do tempo e espaço. Na verdade, essa alternativa está errada porque mesmo durante a Idade Média, em que a igreja regia toda a produção artística, o artista ele sempre pôde representar sua singularidade ou colocar elementos próprios à sua vivência, como o caso de vários artistas da Idade Média que representaram ou que alcançaram uma linguagem muito própria no seu trabalho. No caso do Salvador Dalí, que é um artista da arte moderna, isso ficou muito forte porque, inclusive, representar sua própria visão de mundo fez parte desse momento e na arte contemporânea também. A primeira afirmativa está incorreta. A segunda: a consciência do tempo era uma das regras na Idade Média. O artista representou figuras mais próximas da realidade, que reafirmaram a primazia do conhecimento sobre a natureza e sua relação com o homem, distanciando-o das influências do poder da igreja. Essa alternativa está errada porque o grande intuito da produção artística da Idade Média era falar sobre a temática cristã, era falar sobre a temática voltada à igreja. Uma outra coisa que fala nessa afirmativa é que essa obra mostra o distanciamento das influências artísticas ou da influência do artista
do poder da própria igreja. Está totalmente equivocada, porque justamente o artista era submetido ao poder ou à regência da igreja em cima de toda a produção artística. Terceira afirmativa. O relógio na obra de Daniel Arsham usa a pedra para congelar o tempo. Essa obra apresenta diferentes materiais e sua composição traz subjetividade, abstração e reflexão, desvinculando dos padrões pré-estabelecidos, com uma liberdade artística. E ela está correta, porque a arte contemporânea, que é o movimento no qual essa obra faz parte, ela traz como característica essa questão de uma obra apresentar várias técnicas diferentes ou apresentar coisas inusitadas, como no caso, essa instalação que mostra um relógio meio que puxando a parede para baixo, meio que derretendo a parede. Então essa questão de uma materialidade diferente faz muito parte desse momento da arte contemporânea. Quarta afirmativa. A ideia de tempo na Idade Média tinha como base as regras da igreja. As relações entre espaço e tempo estavam presentes também nas manifestações artísticas nos templos, com o objetivo de ligar a humanidade ao sagrado e sua proximidade com Deus. A gente percebe essa ligação entre temporalidade e essa ligação entre a temática religiosa muito forte na Idade Média, principalmente quando na arte bizantina eles representavam personagens importantes como Jesus e Maria do lado de imperadores daquela época. Mesmo que essas pessoas não tivessem feito parte do mesmo tempo, não existiram na mesma época, elas eram representadas juntas para demonstrar que ambas tinham o mesmo poder, sendo que durante esse período o imperador tinha o poder político e religioso. Então essa questão do tempo, ela foi representada com base nas regras ditadas pela igreja. Então, se naquela época eles aceitavam que personagens da história bíblica ou personagens importantes fossem representados no mesmo local, mesmo fazendo parte de temporalidades diferentes, então isso significa que a igreja definia a noção ou a ideia de tempo que seria passada em sua produção artística. A última afirmativa fala o seguinte: a obra Persistência da Memória apresenta uma diferente forma de ver o tempo na relação entre a temporalidade e a memória carregada de simbologia, rompendo com a formalidade para além do real, buscando a expressão do pensamento ligado ao inconsciente. E essa afirmativa, ela define não somente essa obra da Persistência da Memória, mas também como todo o movimento surrealismo. A alternativa correta é a alternativa C, que fala que as duas primeiras são falsas e as três últimas são corretas. Muito bem, espero que você tenha gostado e tenha te esclarecido sobre esse assunto, tanto na questão da arte medieval, quanto na questão do surrealismo e da arte contemporânea. Aproveita, já põe aqui nos comentários se você acertou ou não essa questão, e também se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.